Olá, está no ar mais uma edição do Brasília ao Vivo e nós recebemos em nosso estúdio o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Boa noite, senador. Boa noite. O senhor assume agora a vaga do ex-senador Marcelo Crivella, que foi para o Ministério da Pesca. Os projetos do senador Crivella vão continuar sendo defendidos pelo senhor no Senado? Certamente. Eu fui perguntado, né, uma vez assumindo o mandato, quais serão os seus primeiros atos, os seus primeiros projetos, enfim. Mas eu disse, o meu primeiro ato, ou os meus primeiros atos, vai ser exatamente, primeiro, tomar conhecimento dos projetos do senador. Quer dizer, alguns eu conheço, não conheço a fundo, mas eu quero conhecer todos os projetos e saber o trâmite de cada um. Aonde estão os projetos, que comissão eles estão, e eu quero defendê-los. Quero, seja nas comissões, seja em plenário, eu quero defendê-los para aprová-los, porque eu tenho certeza que os projetos são bons, projetos que defendem os trabalhadores, projetos que são bons para o país. Então, o primeiro passo, ou os primeiros passos, vão ser nessa direção. Como é que o senhor viu a ida do senador Crivella para o Ministério da Pesca? Pegou o senhor de surpresa? Como ele mesmo disse, ele também foi surpreendido, né? Dizer que nós não esperávamos que ele assumisse um ministério não é verdade. Claro que ele foi sempre a indicação do partido para isso, ele sempre foi o nome do partido. Logo após a eleição da presidenta Dilma, eu e o deputado Vitor Paulo, então presidente nacional do PRB, nós tivemos uma reunião com o Dutra, que foi um dos coordenadores da campanha da Dilma, né? E o nosso nome indicado foi o Crivella. Então, o PRB, ele sempre quis a participação no primeiro escalão, claro, participar do governo, nós somos base, aliados, o PRB sempre foi um aliado de primeira mão, o próprio senador também. Então, o nome dele sempre foi o nome indicado para um ministério. Agora, a surpresa foi no momento, porque nos últimos meses, né, tantos nomes, tantas mudanças, Tantos partidos cobiçando também participação mais efetiva? E no momento de calmaria, né, de repente o senador é indicado ministro. Ele foi tomado de surpresa, a imprensa foi tomada de surpresa, porque antes do Planalto realmente afirmar, eu não vi em jornais, em lugar nenhum. Ninguém esperava, ninguém comentou. Nada a respeito disso. Agora, senador, aumenta também a responsabilidade do PRB, né? Como nós dissemos, vários partidos da base aliada reivindicam uma participação mais efetiva e agora o PRB assume o Ministério da Pesca, que em princípio parece um ministério pequeno, mas é de uma responsabilidade grande, porque há vários projetos, vários convênios com pescadores em todo o país. A responsabilidade, claro, aumenta. Mas eu vou fazer das palavras da presidenta, as minhas palavras. Ela disse no discurso de posse do ministro, o PRB não está entrando no governo, o PRB está voltando para o governo. Porque nós já tivemos secretaria com status de ministério e tínhamos o vice-presidente, o nosso querido José Alencar. Então o PRB está voltando. O fato dos partidos e outros partidos desejarem o mesmo ministério, outros ministérios, isso é normal dentro da política, dentro do governo. Mas o PRB está voltando para o governo. E a questão do Ministério da Pesca, você bem colocou, eu até digo que ele parece que é pequeno. O Ministério pode ser pequeno hoje, de repente, em estrutura, em tamanho, em recursos, mas o setor é muito grande. Na verdade, o setor é gigantesco. Eu tenho conversado com o ministro, estive com ele no Rio de Janeiro, visitando em Itaguaí uma colônia de pescadores, isso já foi divulgado. No Rio de Janeiro. E ali nós vimos a situação. Então, os números que ele tem me dado, sabe, os projetos, os planos. Então, o Ministério pode ser pequeno, mas com certeza, como eu disse, o setor é grandioso, o Brasil é grande e somos apenas o 23º em pesca no mundo. Então podemos crescer muito e eu tenho certeza que o PRB, através do nosso ministro, vai apresentar e vai desempenhar um trabalho muito bom nesse setor. Por falar em projetos e planos, como é que é a sua posição em relação
a esse projeto dos royalties, divisão dos royalties do petróleo? Porque o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, estados produtores, se vêem numa situação complicada, uma vez que outros estados querem também fazer parte desses recursos que virão do pré-sal. O que o senhor defende? É claro que as pessoas já de imediato podem pensar o seguinte, ou já estão pensando o seguinte, bom, ele é do Rio de Janeiro, claro que ele vai ser contra. Mas a questão não é só por ser do Rio de Janeiro, não. Primeiro, a questão constitucional, onde eu sou contra esse modelo que está aí, porque ele muda, ele altera os contratos já assinados. Então, você fere aí o Estado jurídico perfeito. Por isso que nós já declaramos, eu fui voto vencido na Câmara em 2010, quando foi a emenda Ibsen votada, né? Depois ela foi para o Senado, teve a emenda do senador Pedro Simão também. Então, eu fui voto vencido. Se nós somarmos os votos, eu não tenho os números exatos agora, mas eu sei que São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro totalizam 126 votos de deputados. Se puxarmos aí os dados, eu creio que naquela votação da Câmara nós não tivemos 126 votos a favor, pelo que está na minha memória. O que explica isso? Explica o seguinte, no Rio de Janeiro nós tivemos um voto só contra, que foi depois justificado que foi por engano. No Espírito Santo nós tivemos 100%. Faltou alguns votos de São Paulo, eu creio. Então, essa questão que eu sou totalmente contra. E como nós já temos uma posição, os deputados do Rio, os senadores do Rio, o próprio senador, hoje ministro Crivella, ele tem essa posição também. Se nós perdermos no voto agora, nós vamos direto ao Supremo. Não tem como. O senhor acredita que o Estado sai perdendo se for aprovado o projeto do jeito que está, nessa divisão com todos os estados da federação? O que vai acarretar para a economia do Rio de Janeiro? Olha, vai causar um problema terrível, principalmente, se mexer no que está agora contratado. Porque nós temos a situação, uma vez aprovado o projeto que aí está, então ele traz mudanças agora e mudanças a partir de 2020, que aí é a produção do pré-sal. Então, qual é a minha posição? E creio que é a posição de todos. O Rio, não é que o Rio quer ficar com tudo, porque o Rio, principalmente o Rio, por ser o maior produtor do Brasil, ele é visto e às vezes apresentado como vilão nessa história. O Rio quer tudo para si, o Rio quer tudo. Eu ouvi deputados falando assim, vocês querem tudo e tal. Mas na verdade não é isso, nós podemos discutir 2020, não tem nenhum problema. É uma riqueza nova, é a riqueza do Brasil. Poxa, eu cresci convivendo com a dificuldade da gasolina. No meu tempo de adolescência, postos não abriam no final de semana, houve racionamento. O Brasil, a gente só ouvia dizer que o Brasil, a dívida externa do Brasil nunca seria paga. E hoje a situação é totalmente diferente. Hoje nós temos crédito junto ao FMI, emprestamos dinheiro ao FMI. Hoje nós temos aí, já somos bem posicionados na produção de petróleo e com pré-sal, dependendo, se for além das expectativas do que já existe, nós podemos nos tornar entre os 4 e talvez o 3º produtor de petróleo do mundo. Então é uma riqueza nova. Então a questão não é não dividir, o Rio querer tudo para si. Vamos dividir de uma maneira melhor. Vamos pensar, vamos chegar num consenso. Os números mostram de como está hoje, como fica imediatamente após a aprovação. E 2020 mostra uma perda muito grande. O senhor vê condições de diálogo no Congresso para isso? Olha, ou o lobby dos outros estados vai ser mais forte? O lobby, e também eu tenho dito o seguinte, esse debate, ele me pareceu, na ocasião, ele pareceu um pouquinho político-eleitoreiro. Porque, é claro, é uma coisa que aos ouvidos do povo, dos estados não produtores, é uma coisa muito boa. Pô, vai trazer riqueza, eu vou lutar pela riqueza do nosso estado. É justo, faz parte da política. Senador, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos em instantes. Brasília ao vivo volta já já.